Olá, pessoal do Cineorna, Kelvin Kessner aqui. E nessa temporada pré-Oscar, o nosso clubinho se reúne mais uma vez para falar de um filme que fez história na cerimônia da Academia, sendo o musical que mais ganhou Oscars em toda a história. Hoje, o Cineorna Club vai falar sobre Amor Sublime Amor. O filme Amor Sublime Amor, de 1961, dirigido por Jeremy Robbins e Robert Wise, é baseado no musical da Broadway, de mesmo nome, que estreou em 26 de setembro de 1957. Na 34ª cerimônia do Oscar, em 1962, o filme foi indicado em nada mais nada menos do que 11 categorias e levou 10 prêmios para casa, perdendo apenas o de melhor roteiro adaptado. E para falar desse clássico, vou chamar o pessoal aqui, os comentaristas do Cineorna Club. Fran Lima. Oi, gente! E aí, será que a gente tem um preferido? Versão de 61 ou de 2021? Qual será o veredito? Vamos ver hoje aqui qual será o veredito do nosso clubinho. Mayara Tisse. Olá, tudo bem? É quase injusta essa comparação, mas eu já vou adiantar que os dois são muito excelentes. Cada um ali no seu tempo, fazendo o que podia fazer. Eu gosto muito dos dois. Pronto, já dei spoiler. E a nova versão dirigida por Steven Spielberg, já disponível no Disney Plus. A gente vai falar mais sobre ela também um pouquinho aqui no final do Cineorna Club de hoje. E Amor Sublime Amor faz de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, um musical dinâmico e moderno. A briga entre as famílias Capuleto e Montecchio, no norte da Itália, é transportada para as ruas do West Side, em Nova York, entre as gangues juvenis dos Sharks, de porto-riquenhos, e os Jets, os nativos da cidade. Julieta e Romeu são, respectivamente, Maria, a imigrante recém-chegada de Porto Rico, que é a irmã de Bernardo, e Tony, cujo coração excita entre o amor pela moça e a lealdade para seu grande amigo, o líder dos Jets, o Riff. A paixão dos dois fere princípios em ambos os lados, acirrando ainda mais uma disputa entre as duas gangues e resultando em brigas e mortes. Mayara Tisse, você é grande fã de musicais, grande fã de Amor Sublime Amor, e ele tem tudo a ver com Romeu e Julieta de William Shakespeare, né? Sou muito fã dele também, inclusive, né? Então, assim, juntou tudo. Então, pra mim, até diz que eu fico o tempo todo assistindo e penso, nossa, esse personagem, a próxima cena. Às vezes eu tenho que falar, para com isso, né? Mas o filme, na verdade, ele me ajuda muito nessa questão e me tira um pouco do racional, porque ele é muito lindo, né? Então a gente tá sempre sendo, assim, deslumbrado com fotografias, com montagem, com cores, né? Que vem coreografias, que vem muito lindas. Então é claro que eu fico apegada ali à história, eu quero saber bem se vão fazer, quando que vão colocar tal cena e tal, se vão manter a ordem cronológica. E a verdade é que eles realmente, para quem conhece a história de Romeu e Julieta, pode ir ver o filme sem muita expectativa de ser surpreendido, porque eles realmente carregam assim, a adaptação, a história muito fielmente, exceto um detalhe lá para o final, que não vou contar. Mas exceto por esse detalhe, você reconhece todos os personagens da trama, assim, desde o príncipe lá, que se transforma numa figura do policial ali, ou a ama da Julieta, que se transforma na Anitta, que é a cunhada dela, né, uma certa, claro que tem as suas adaptações, para seguir ali uma ama porto-riquenha que faz parte da família, né? Claro que tem suas peculiaridades, suas coisas incêntricas ali, mas de resto a trama segue muito fielmente a história, o que eu acho bom. E se for para fazer, que faça, né, direito, realmente, adaptando bem e trazendo coisas novas. E a novidade já vem aí nesse formato musical, né? Que inclusive as músicas escritas por Steven Sondheim, que é um dos maiores compositores, né, de musicais que já existiram. Então, apesar das músicas serem
as músicas desse compositor são um pouco específicas, assim, não são aquelas músicas de musical que falam, ah, vai vir um hit aí, vai vir um negócio, né? São músicas de musical, um negócio quase opereta, assim, né? Uma coisa bem sublime mesmo. Então, para quem gosta do gênero, ou para quem gosta de grandes filmes com grandes cenas, é um prato cheio, porque para fazer aquilo em 1961, realmente o cara foi muito audacioso, os dois diretores foram muito audaciosos e conquistaram não à toa esse reconhecimento que tem até hoje, né? Exatamente. E, Fran, o filme retrata essa briga entre nativos da cidade de Nova York e os porto-riquenhos. E tem muito dessa história, na história mesmo da cidade de Nova York e na história dos Estados Unidos próprio, né? Sim, eu achei interessante que você mencionou que eles são nativos também, os Jets, mas é muito importante a gente lembrar que os Jets, eles carregam ali também toda a questão da imigração, só que de uma ascendência europeia, né, vinda ali da Irlanda, da Polônia, como é o caso, por exemplo, da família do Tony, né? Então, acho que ambos ali, eles estão inseridos nesse contexto ali de Nova York, de uma gentrificação do Upper West Side, né? E não só isso, né? Essa questão da gentrificação ali dos anos 50, 60 que teve, a gente também é importante lembrar muito da história de Porto Rico, né? Pensar por que havia tanta ali não só essa rixa, né, entre esses imigrantes, mas porque os latinos, eles eram, no caso, muito não benquistos, né? Se a gente for pensar na história de Porto Rico, até hoje se mantém como um estado livre associado dos Estados Unidos, muito embora, teoricamente, tenha havido ali uma independência em relação ao Estado espanhol. Porque assim como a maioria dos nossos países aqui da América Latina, Porto Rico também foi uma nação muito explorada, né? Colonizada, enfim, tivemos ali os casos do regime escravagista e etc., escravização de povos tradicionais, de povos originários, como os indígenas. E, enfim, essa situação de colonização em relação à Espanha, ela se finda ali no século XIX, mas, de outro lado, a gente tem ali essa associação, que essa independência em relação à Espanha veio com essa ligação muito forte, esse intervencionismo muito forte com os Estados Unidos, né? Por parte dos Estados Unidos. E, é claro, eu não sou a maior conhecedora da história, né? Mas nos anos 50, ali em Porto Rico, estava havendo um levante popular de resistência contra o intervencionismo militar dos Estados Unidos. Então, olha só que interessante a gente pensar nisso também, porque muitos desses jovens que estavam lá em Porto Rico já estavam vindo para os Estados Unidos devido a esses conflitos armados que a gente estava tendo naquela década, né? Então, não é uma coincidência que a comunidade porto-riquenha tenha sido a escolhida para ser retratada ali em contraposição à comunidade dos imigrantes irlandeses e poloneses que a gente tinha ali em Nova York também, que nesse caso são representados pelos Jets, né? Ao passo que os porto-riquenhos ali são representados pelos Sharks, salvo engano, né? Que são liderados ali pelo Bernardo, né? Enfim, e até hoje se discute muito sobre essa situação de Porto Rico, porque permanece enquanto esse estado livre, porém associado aos Estados Unidos, muito embora a população já tenha passado por inúmeros plebiscitos ali para verificar qual que seria realmente a demanda da nação em si, né? Mas, enfim, a gente sabe que existem outros interesses atrás disso, né? Tem toda a questão militar também. E, enfim, mas fato é que eu achei muito interessante isso ser retratado no filme, ser colocado ali, ser transposto para essa atualização de Romeu e Julieta, né, entre essas duas comunidades imigrantes, retratando aí não só essas questões sociais, mas políticas também. E a gente tem, obviamente, que ali algumas questões para serem comentadas em relação
As escolhas de elenco, por exemplo, né, que deixaram muito a desejar em termos ali de serem retratados fielmente os porto-riquenhos, né, a comunidade latina, algo que, digamos assim, nessa versão do Steven Spielberg acaba que é reparado, né? Mas enfim, acho que a gente pode comentar isso mais para frente também. Não, perfeito. Perfeito para a gente dar essa introdução aqui. E falando em introdução, também tem a cena icônica, é a sequência de abertura de Amor Sublime Amor, né? Eu até andei pesquisando assim que muitas escolas de cinema, muitos cursos de cinema utilizam essas cenas de abertura de Amor Sublime Amor em algumas aulas, principalmente de história de cinema, direção, linguagem cinematográfica, que a cena é super famosa, uma tomada de câmera aérea que mostra a cidade de Nova York ali, seguida depois em um rápido zoom ali para a área onde que se dá toda a ação, né, a rua onde que a maior parte da história passa. Esse momento todo é acompanhado por um número musical de abertura que é super elaborado e eletrizante, que nos apresenta também as duas gangues. A cena é super bem dirigida e coreografada, dando ao espectador uma amostra do que vai acontecer em diante ali, como a Mai já falou, que as cenas são eletrizantes e muito bem coreografadas. Só essa primeira cena do filme torna ele um clássico e faz merecer os 10 prêmios da Academia, não é, Mai? Como que é essa introdução do filme ali nos primeiros minutos? Você já sente todo o que você pode esperar de toda a película, né? Exatamente. Eu gosto de cenas de abertura assim, que elas introduzem. É muito típico de musical isso também. Que elas introduzem a essência do filme já no início. Elas não só apresentam o personagem, apresentam o cenário, o mundo comum deles e tal, né? Que é de praxe, mas mostra também a essência em todas as suas áreas, assim, desde a fotografia, ao ritmo, o que a pessoa já pode sentir, já tem um impacto. E realmente eu lembro até de Hamilton com isso, porque Hamilton tem uma cena introdutória também, uma primeira cena muito típica, que mostra como os musicais gostam de tratar os seus libretos, que é na primeira cena já falar, olha, isso aqui é sobre isso e a gente vai falar disso. Hamilton fez isso muito bem e com certeza Amor Sublime Amor também. Tanto nessa coisa cinematográfica da viagem da câmera, quanto a música, né? Começa ali o estalinho de dedo, já virou assim. Ele já começa nos primeiros minutos falando, olha aqui, isso daqui vai ser icônico, isso daqui eu tô aqui para marcar um pouco a história, né? Para colocar a personalidade aqui e não vai ser qualquer coisa. Então isso você já fica meio, ok. E o bom é que eles cumprem depois, né? Então isso é bom também. Mas eu gosto muito como eles mostram como, assim, os Jets são os donos do pedaço ali naquele momento e eles têm uma postura X, eles têm uma vontade Y e que eles estão ali para uma certa batalha mesmo, né? E eles vão se juntando Então você já vê todo o clima do que vai acontecer. E a cena de balé é incrível, né? A coreografia de balé ali, que já é ousada. Você fala, meu Deus do céu, um pessoal de gangue de Nova York, de repente começa a dançar balé e é sobre isso, entendeu? E eu gosto muito que apresenta essa rivalidade para depois mostrar o casal principal. Porque também é sobre... O casal principal é quase como se fosse uma trama paralela, mas que tá dentro, mas que o filme não vai ser só sobre o casal, né? Inclusive, que a Fran comentou sobre isso, né? Porque o casal, eles estão ali como um plot central, mas que não é só... O resto não fica só no cenário, né? Então, mesmo esses assuntos, os temas que o filme traz, não são para ser um cenário do casal. Eles vieram discutir sobre isso também, eles vieram trazer isso à tona também. Então, esse problema da imigração, ele está no texto ao longo de todo o tempo, ele está em cena o tempo todo e está nas músicas também, né? América, é uma música que condensa tudo isso, né? Que eles querem trazer. Então, é uma cena introdutória que eu gosto, que é um filme que são 2h30 que a gente não vê passar tão densamente assim, e eu acho que é muito por isso, porque desde o início ele pega a gente e o tempo todo ele continua mostrando a que veio.
Sim, o que eu acho interessante também é como ele localiza aquele conflito no Upper West Side ali, no momento em que a gente está vendo Nova York passar por esses processos de gentrificação, especulação imobiliária. Você vê ali alguns edifícios já em ruínas sendo demolidos para fins de que outros ocupassem, mas aí abrindo espaço, obviamente, que para pessoas de uma classe mais abastada, que não eles, nem os Jets, nem os Sharks, né? E ali eles estão disputando aquele território, que no final das contas é a mesma tragédia, né? Tem toda uma tragédia que vai acontecer, mas no final das contas esse território não vai ser de nenhum deles, né? Então, isso é muito legal, essa viagem que a câmera faz, nossa, é incrível. Agora, revendo, eu me lembro, gente, que icônico, assim, sabe? Que começo. Sim, muito rapidamente, exatamente. ele comunica muitas coisas, né? Me marcou Exatamente. muito os poucos segundos do início ali, quando a câmera desce, que a parte dessas, como é que fala? Essas desconstruções que estão ocorrendo, né? Esses derrubamentos que estão ocorrendo, você vê que tem azulejos nas paredes, ou seja, eram casas ali, né? Então, com poucos frames, você mostra ali que eram casas, que as pessoas estão sendo desabitadas e tudo mais, já cria tudo, você já entende rapidamente tudo que está acontecendo, né? Exatamente, nossa, essa primeira cena ali de abertura é icônica e vale a pena dar uma conferida assim detalhada e dar uma voltada e também. A fotografia com essa saturação toda, que você sente o quente daquele asfalto já de cara também, é muito bom. E ele vai mudando, né? Ele vem ali de Manhattan, assim, que tá um pouquinho mais tranquilo para uma coisa mais densa lá no West Side mesmo, né? E claro que o filme foi, como a gente falou aqui, foi um sucesso e levou 10 prêmios. Ó, ele levou melhor filme, diretor, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, fotografia em cores, montagem, direção de arte em cores, som, música de musical e figurino em cores. Na época era separado em cores e preto e branco, né? O único prêmio que o filme acabou não levando foi o melhor roteiro adaptado. E uma coisa que chama muita atenção nessa cerimônia de 62 foi que o filme não teve indicações em duas categorias principais, na categoria de melhor ator e melhor atriz. Isso pode mostrar, Fran, um ponto fraco em Amor Sublime Amor ou não? Não temos ponto fraco, é só um tropeço ali em questão das interpretações da Natalie Wood e do Richard Beymer interpretando o casal principal, Maria. Pois é, né? Antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando entre a gente e a Mai trouxe essa situação dos protagonistas, né? De já terem que carregar ali muito forte esse arquétipo do mocinho, da mocinha, né? Existe ali toda uma expectativa. Tem toda a situação deles não terem sido dublados, quer dizer, deles terem sido dublados, né? De não terem cantado originalmente ali as músicas. Mas, assim, particularmente, eu acho que eles sustentam bem os personagens. A Natalie Wood, ela obviamente, a gente sabe, né? A gente já comentou anteriormente que tem toda a situação ali do brown face que fazem, não só com ela, mas também com todos os outros atores que estão sendo retratados enquanto latinos, enquanto porto-riquenhos, etc. Tem essa situação. Ela tenta ali manter aquela candura, digamos assim, aquela doçura o tempo todo. Talvez algumas pessoas possam ver aquilo enquanto forçado durante muito tempo, mas é esperado daquilo dela, né? Querendo ou não, é a nossa Julieta moderna, né? Então, eu acho que ela sustenta muito bem, assim como o Richard Beymer. E não sei se tem alguma fofoquinha de bastidores em relação a outras pessoas que tenham sido escaladas para os papéis e que, no final das contas, acabaram não sendo escolhidas. Não sei se vocês sabem de alguma coisa sobre isso, né? Porque muitas vezes isso fica. É muito engraçado quando a gente vê, né, que a pessoa não conseguiu a indicação ali no final das contas e fala, mas sabiam, né, que não era inicialmente essa a nossa escolha original. Era uma outra pessoa, né, querendo justificar ali o fato.
Mas é uma premiação, a gente sabe que tem ali outras situações, outros interesses envolvidos, né? Quando a gente está falando dessas premiações ali, principalmente o Oscar, né? E, enfim, mas eu acho que ela sustenta bem, o Richard Beymer também, o nosso Tony, né? Nosso Romeu. E, assim, eu particularmente gosto muito da cena final com ela. Eu acho que ela traz ali aquele contraste com uma certa cólera, né? E quando ela menciona, assim, ela grita, né, a plenos pulmões, não encostem no corpo dele, né? Eu acho, nossa, aquilo ali me mexeu tanto comigo, eu fiquei emocionada com essa cena, sinceramente, ali. Então eu acho que essa cena, para mim, valeu ela inteira no filme, assim, porque eu costumo gostar muito dessas, de ver nos atores, nas atrizes, essa demonstração desses sentimentos mais conflitantes, que não são tão nobres assim. E ali a gente vê isso nela, né? Essa brutalidade, algo mais gutural ali. Eu achei muito bacana essa última cena. Concordo totalmente. Mas... É isso, a gente não sabe quem. Eu não sei quem foi indicado no lugar deles, quem estava lá na lista no lugar deles, que filmes que eram, né? Não pesquisei isso daí. Mas eu também acho que pode ser uma questão dos outros concorrentes e também de que eles não tinham muito para onde ir. Eu acho que eles fizeram o possível ali com o personagem que eles tinham e que eles têm realmente uma cara fofa e tal, e por isso foram escalados para o papel, uma voz doce, né, e tudo mais. E de oportunidade de cena, no meio não tem uma ou outra ali, né? Mas tem outras que você fala, tipo, a cena da Maria na loja, você fica, ai meu Deus do céu. É um negócio meio sem graça mesmo, coitada. Ela tá apaixonadíssimo, ele tá apaixonadíssimo também, né? Enfim. Mas eu acho que tem uma ou outra cena, poucas, mas uma ou outra que exige um pouco mais deles e que eu acho que eles entregaram, sim, como o exemplo que a Fran falou. Mas tá tudo bem também. Tá tudo certo. Até eu acho que naquela primeira cena, depois da guerra entre as duas gangues, que a Maria vê o Tony pela primeira vez, depois desse ápice ali, eu acho também é uma cena que, mesmo eles não sendo tão, eles conseguiram entregar muito bem. Sim, e como a Fran falou, talvez nesses pequenos pontos já valem eles estarem em todo o filme, né? Há uma história de que, não sei se a Mai pode confirmar, porque conhece um pouquinho mais sobre musicais e a história, mas que Elvis era para ser o Tony. Olha só, fofoquinhas de bastidores. Não sei, mas eu acho que é super provável. Não tô sabendo, não ouvi dizer, mas acho super provável que foi na época ali, né? Que ele começou a fazer muitos filmes e é sempre assim, né? Gostam de escalar astros, né? Para alguns papéis do tipo. Não tô sabendo. E se for, por que será que não rolou, né? Pois é, também fiquei nessa, mas eu li em algum material meu. Não sei se ia dar certo. Eu prefiro mais o Elvis em Feiticeiro Havaiano, no Havaí, sei lá o nome do filme, que é da mesma época. Eu prefiro ele lá. Ele ia dar trabalho também nessa filmagem, hein? Isso é muito assim. Não ia dar muito certo, não. Agora, né, a gente falou dos dois. Mas é engraçado uma coisa, rapidinho, porque agora que eu pensei, que o Elvis também era super grandão, né? E eles têm essa tendência, né? Porque o Ansel Elgort também é enorme. Como é que é o nome dele? O ator que faz o de 61? O Richard Beymer. Sempre confundo Robert Richard Beymer. Ele também é altíssimo, né? Então vai ver isso. Pela altura, tava ali concorrendo bem, eu acho. Estavam cotados. Tem alguma coisa, queriam deixar esse personagem muito alto sempre. Exatamente. E ela baixinha, né? E combina. E ela baixinha, eu acho que é para contrastar mesmo também. Eu acho que é para contrastar um pouco mesmo, né? Essa sensação dessa menina sendo arrebatada, não só pelo sentimento, mas por alguém que é tão mais alto que ela, né? E que também não é alguém, né, habilidoso assim, mas é alguém que, né, protege e tal. Acho que tem um estereótipo aí, sim. Sim, com certeza. A gente falou dos dois principais, aí, a Natalie Wood e o Richard Beymer, que, né, brilharam, mas não tanto
Mas quem brilhou mesmo no filme foi Rita Moreno. Foram os coadjuvantes que levaram os prêmios, afinal de contas, para casa, né? A Rita Moreno, que voltou agora no remake de Steven Spielberg, e o George Chakiris, que são simplesmente perfeitos, né? O que falar desses dois em cena, Mayara? Ai, pois é, a Rita Moreno que faz a Anitta, né? É uma figura que é o contrário disso que a gente está falando, né? Que eles são muito... Exatamente. Eles são singelos, doces, etc. E ela vem com o quente da emoção, da ação. Ela quer, ela faz, ela vai, ela dança, ela trabalha, ela faz tudo, né? Ela debate, ela se impõe. Ela é uma grande mulher, né? Ainda mais nessas condições que ela tem, de ser uma imigrante, 1961, enfim... e a Rita Moreno faz isso brilhantemente, né? Não tem mais do que dizer. Você fica assim, assistindo ela e as danças, as coreografias, tudo. Ela falando, ela dançando, ela tá perfeita em tudo. Eu fico mega feliz que ela tenha voltado para a nova versão. Achei genial o papel que deram para ela, que inclusive, né, é um papel super adaptado, é bem diferente, né? O personagem masculino que fazia o papel dela na versão de 61, e ela vem... Nossa, ela traz tudo a mais para esse papel. Na versão de 61 não tem tanta graça assim, e ela volta muito dignamente, a convidaram, porque sim, ela marcou esse filme, o filme marcou a carreira dela, os dois juntos marcaram a história do cinema, então esse convite é muito bem feito e ela faz com maestria novamente. Eu gosto muitíssimo, e é muito interessante ver como ela fez uma Anitta de uma forma, e ela vem agora com um outro papel completamente diferente, né, em questão de atuação, de intenção ali. Mas como Anitta, eu acho que foram muito sortudos em acharem a Ariana DeBose nessa versão, porque que complicado que é fazer uma outra Anitta depois de Rita Moreno. Que peso. Eu fico imaginando para a própria atriz também, para a própria Ariana DeBose, que não foi assim, né? Ela não só se colocar enquanto essa pessoa estava vendo uma entrevista com ela, que tem toda a questão étnica, né, que bateu as portas dela, porque ela acaba dizendo ali que muitas vezes para a comunidade afrodescendente ela não seria negra o suficiente, e para a comunidade latina ela não teria os trejeitos latinos suficientes, né? Então diz que esse filme foi um processo todo para ela, inclusive de afirmação de uma identidade, né? Então, eu fico imaginando para ela que não só essa questão bateu muito forte para ela, mas como ela já estava carregando ali nas costas todo aquele peso, né, de enfim, estar reproduzindo uma personagem que foi interpretada de maneira icônica pela Rita Moreno, que é tudo isso que a Mai falou, né? Tem todo esse contraste dela em relação a Maria. A personagem da Anitta é alguém que tá para jogo, que mostra suas emoções desde o início, não se coloca ali naquele posto de candura absoluto, né? É muito real você ver nela, quando ela canta ali naquela versão naquela última, acho que é uma das últimas músicas cantadas, né, por ela, que ela... Poxa, gente, esqueci aqui, vou ter que procurar. Ai, vamos ver. Tem uma que é meio a do Tonight, né? Uma outra versão do Tonight. E tem a da América, não, né? Não é nenhuma das duas. Não é. Ai. É aquela... Oh, meu Deus do céu. Que elas estão dialogando? É que a Boy Like That. A Boy Like That. Uhum. Nossa, esse momento em que ela canta isso, que eu acho que é pouco depois que o Tony deixa ali a casa delas, logo depois que já ocorre a morte do Bernardo. Então, quando essa interpretação dela é incrível. Também valeu ali. Se ela tivesse cantado só aquilo, se ela tivesse aparecido só naquele momento, meu Deus do céu, já teria valido o filme inteiro, porque é impressionante, assim. Eu acho que foi, assim, o papel da carreira dela, querendo ou não. Acho que deve ter aberto muitas portas. A gente sabe que
ela não é só vencedora do Oscar, ela também é vencedora de Emmy, de Grammy, né? De Tony, ela é, enfim, completa ali. Então. Mas é engraçado você falar que é só essa cena dela já valeria, porque eu acho que ela tem algumas cenas assim, né? A cena do baile. Exatamente. Só essa já valeria. América, se tivesse só essa, já valeria também, né? Então ela faz isso ao longo de todo o filme. Sim. E justamente isso, né? O personagem vem com uma carga muito grande e vamos dizer assim, uma batalha muito grande entre a personalidade dessa personagem com a personalidade da Marie em si, né? E elas duas se batem, assim, porque são quase opostos, né? Ali no quesito de tendência de achar, assim, o que quer, o que vai fazer e tal. Até a ação mesmo, né? Parece que sempre que tá Moreno, a Anitta em si, a personagem, tem muito mais poder de ação, né? Ela parece muito mais de fazer ação do que de esperar ação, como é no caso da protagonista Maria. Além disso, claro, a gente vai falar também das músicas, mas antes disso, tem as coreografias, né? Que são parte fundamental em alguns musicais, e aqui em Amor Sublime Amor, a coreografia é um ponto alto e está muito ligada a trazer momentos marcantes para a história. São cenas muito bem coreografadas, inclusive cenas de briga, cenas de luta. Como que é essa coreografia durante Amor Sublime Amor, o filme inteiro, Mayara? Qual que é a importância dela? Eu acho que ela é muito característica, ela não tem medo de ser, sabe? Sim, vai ter uma cena vai ser um filme quase vira um filme de dança nesse momento, né? Os momentos que tem a coreografia, eles usam dos espaços todos, de todas as pessoas, parece que usa de todos os membros de todas as pessoas, assim. Tipo, usa como se fosse exatamente uma ação, que você corre, ou você joga uma pessoa, ou você tá brigando. Então, não é algo limpo. É limpo, mas ao mesmo tempo não é, porque tá misturado com a intenção do personagem, né? Então, é muito engraçado como ele faz isso. Essa coreografia que é simultânea, né? Que é todo mundo juntinho ali, mas ao mesmo tempo tem momentos em que usa para mostrar outras coisas, né? Elas simbolizam outras coisas. E a brincadeira, né? Tem uma cena, por exemplo, que é aquela dos meninos dos Jets, que é conversando com o policial, né? Que eles estão cantando e falando da vivência deles pro policial. E eles estão ali brincando e correndo, mas é uma linda coreografia, né? Na verdade. Então, tem muita música, tem muita coreografia o tempo todo, e é sempre coreografias muito bem feitas, assim, muito daqui para cá, você vai jogar. E me lembra muito balé, eu não sei se é exatamente, eu não posso dizer exatamente. Sim. Tem muito de balé, mas tem alguns momentos que tem umas danças latinas, né? Não sei o que eles pegam ali, se é tango, se é rumba, né? Enfim, tem essa mistura também. Mas, gente, é lindo. É lindo. Eu fico imaginando o quanto, assim, o quanto isso também não exigiu dos atores e de todo o elenco, desde figurantes, enfim, uma exigência sobre-humana, né? De você transpor ali através das coreografias também a própria história do que está se propondo a contar o filme, né? E uma coisa, né? Os figurinos ajudam muito também. Sim, o contraste das cores, eu ia mencionar justamente isso. Quando a gente está vendo ali, né, os embates, a gente vê que ali do lado dos Jets você tem cores mais frias sendo utilizadas, ao passo que ali do lado dos Sharks as cores elas são mais quentes. Isso fica mais em evidência ainda nessa versão de 2021. Né? Mas eu achei isso muito incrível, porque isso remonta mesmo a essa ascendência, né? A essas diferenças ali étnicas entre eles. Eu achei isso muito legal. Como eles estão sempre em grupos, também é um embate de dança entre grupos e entre essas cores, né? Então tudo se mistura ali, não é só uma coreografia, né? Sim. Junto... Eu achei... rapidinho só. Porque eu achei muito incrível ficar pensando, porque a gente vê a versão nova, que a gente fica, uma caracterização dos anos 50 e 60. Ali eu ficava vendo aqueles figurinos, aquelas danças, eu pensava, gente, era contemporâneo aquilo.
aqueles vestidos incríveis e maravilhosos, e os cabelos, né? Tudo. Você ficava, gente, eles não estavam pegando uma parte, representando algo, estava se representando o que eles viviam naquele momento mesmo. Exatamente, era o atual, né? Agora, na versão 2021, é a representação daquele período. E lá não, era o atual mesmo. Era o moderno. Exatamente. E além disso tudo, né, que a gente coloca ali junto com a coreografia, que é espetacular, os figurinos, vem também toda a direção de arte, com cenários e tudo isso, que se transformam ali em um personagem. Afinal de contas, o bairro, a rua, embaixo do viaduto, né, onde ocorre a cena de briga e tudo mais, se torna um personagem daquela história e te coloca cada vez mais perto daquela situação, né? Isso tudo junto, misturando, que dá esse efeito em Amor Sublime Amor. Mas, além disso tudo, tem a música. A música também é muito importante, porque é na música que algumas das histórias acontecem, algumas das personalidades aparecem, e do que aqueles personagens estão pensando. Como que é para você olhar e ouvir essas músicas por aí durante Amor Sublime Amor? Pois é, olha só, eu não sei se a Mai chegou a ouvir isso, mas eu não sou uma pessoa muito fã de musicais, né? Tem alguns musicais e outros ali que eu acabo gostando, mas é sempre assim, se eu tenho a opção de assistir um filme que não seja musical, eu vou optar por essa outra escolha, né? Por esse outro filme. E as músicas, elas são muito emblemáticas, né? Porque elas trazem ali esses pontos ali dessas histórias, elas costuram muito bem as cenas, né? E elas são cantadas de uma maneira tão, assim, propícia para cada momento, que é muito incrível, né? Essa música, por exemplo, que a gente estava falando anteriormente, da personagem da Anitta, né? A Boy Like That. Gente, é de você ficar arrebatado, assim, com a interpretação também, sabe? Então, não só essa, eu acho que a gente poderia destacar, obviamente, America, né? Tem Tonight, tem... Meu Deus, aquela outra música. Eu vou ter que procurar de novo, que agora a memória tá falhando, gente. Problemas muito de ômega 3, falta fosfato, falta várias coisas nesse final de dia, né? Mas que o West Side Story tem músicas que não são dessas mais emblemáticas de musical, né? É engraçado que ele é um musical muito emblemático, mas ele não tem músicas que se tornaram grande sucesso na nossa mente, mesmo assim a gente conheceu o filme, né? Acho que Tonight é que mais tem, mas assim, muito pouco ainda, né? Sim. Acho que fora Tonight, America também, e acho que em alguns momentos, assim, aquelas músicas mais chicletinhas, sabe? Acho que eu acho America muito chicletinha, e aquela I Feel Pretty, So Pretty, da Maria, que é ela que canta, né? Acho que é naquele momento que a Mai já tinha mencionado, da menininha apaixonada, enfim. Eu acho muito, muito chicletinha também. Eu lembro que eu tava reassistindo agora, e daí, obviamente, que na sequência eu assisti West Side agora, de 2021, e eu fiquei cantando a música no chuveiro, em outros lugares. Então, assim, tem uma coisa mágica ali, né? Eu acho que é isso que eu queria dizer, assim, porque a gente sabe que não foram músicas que, enfim, foram muito reproduzidas e tudo mais, mas que são emblemáticas, assim, pela representação que tiveram no filme também, pela construção, enfim, eu acho que é isso. Mas para você as músicas? Tem quem diga que música e musical ela tem que levar a história para frente, senão não vale, senão é muito café com leite, sabe? Ou a música tá levando a história para frente, ou você tá ali meio que só que se aproveitando de um recurso para, enfim, falar que é um musical. Eu não sei, acho que tem muitos tipos de musicais. Hairspray, por exemplo, é um musical que tem as músicas como músicas, como pessoas cantando, e as músicas são boas. Dreamgirls também, por exemplo. Mas eu acho que a música em Amor Sublime Amor, ela tem uma característica muito importante, que é de potencializar os momentos. Ela expande os momentos. Porque a gente tem que lembrar que é uma história que é contada em 2 dias.
São 2 horas e meia de muitos acontecimentos, muitas coisas, muitas emoções, muitos sentimentos, muita coisa acontece, mas são 2 dias que se passam ali, né? Então, acho que ela não exatamente coloca a história para frente, porque acho que realmente não tem nenhuma música lá que faça isso, mas ela reforça coisas. Então, no caso, America, I Feel Pretty, tudo reforça sentimentos que estão acontecendo, que se não tivesse a música, quase que fica meio banal, né? Por exemplo, o encontro na sacada, na escada, no caso da Maria. Na escada do incêndio, né? O que seria um diálogo ali curto, quando coloca música, você fica, ok, eles estão... O sentimento se expande, a emoção se expande, né? Tudo fica talvez mais justificável um pouco, porque quando conta com música, a gente tem uma camada a mais, né? Que a gente, como público, pode sentir. Então, acho que ela tem esse papel muito importante, que ela faz repetidamente, ela faz isso ao longo do filme, e mesmo que não fique, talvez, nas histórias de... as músicas mais lembradas, elas são muito bem feitas, assim, né? Exatamente. Ele não é aquele musical que estourou as músicas, né? Mas as músicas em si fazem muito parte do musical filme. Sem elas, realmente, a história estaria em outro patamar. E agora, né, a gente reviu de 1961 e aproveitou para ver o de 2021 aí, dirigido pelo Steven Spielberg, que já está disponível no Disney Plus. A comparação é inevitável. Como que foi essa comparação para você, Maia, assim, de assistir o filme de 61 e agora o de 2021? Gostou, não gostou? Quais são os pontos fortes e pontos a desejar que deixou o Steven Spielberg? Ai, sem pontos a desejar, eu achei perfeito. Eu sou muito cadelinha do Spielberg, muito. Fazia um bom tempo, que ele não fazia um filme que eu gostava tanto. Eu gostei muitíssimo, achei que ele foi genial do início ao fim. De novo, a câmera que navega. Eu acho que tem coisas também que, além dele ter mantido como roteiro, que não é dele, né? Mas como roteiro tem frases, diálogos que continuam iguais, como foi o que a Fran falou lá do final da Maria. Tem diálogos que continuam os mesmos. Mas eu acho que tem outros detalhes que ele transformou e trouxe a mais, como é o caso da Rita Moreno, com a personagem nova dela. Mas desde isso, até um detalhe, por exemplo, na cena de abertura, que os Jets, tira tá lá num estabelecimento, uma placa de um estabelecimento porto-riquenho, espanhol, ele arranca a placa e no lugar, no que estava antes, ele deixa à mostra o do pub irlandês, né? Então, acho que são pequenas coisas que ele faz, assim, que você fala, Spielberg, tô te sacando, eu vi aqui essa pequena coisa que você colocou, eu vi essa coisa a mais. As interpretações, ele dirige os atores lindamente também, e, enfim, é incrível. A própria América, que é uma cena que no filme de 61 se passa num rooftop, né, num telhado ali acima de um prédio, ele colocou a cena na rua. Eu achei incrível isso, cara. Incrível. Sim, é lindíssimo, tanto na fotografia, na luz, né, quanto realmente das pessoas chegando, simbolicamente, das meninas dançando na rua, com os meninos também, as crianças, quanto esteticamente, visualmente fica lindo. Então, achei que tudo que ele podia fazer melhor, ele conseguiu melhorar ainda, entendeu? Tudo, eu posso ficar falando. Ele só melhorou. O filme que já era bom, ele só melhorou. Eu acho, eu não tinha torcida até assistir esse filme, agora minha torcida pro Oscar é pra ele. Não tem jeito. É verdade, no ao vivo que a gente fez sobre os indicados ao Oscar, eu acho que é o meu preferido, eu ainda não assisti. Assistiu agora e é o preferido. É verdade, eu já falei que era o meu preferido. Agora tá confirmado. Agora confirmou. Obrigada, Disney Plus. Obrigado, Disney Plus, que liberou o filme. Para você, essa comparação, como que ficou e o que você achou dessa nova versão aí trazida pelo Spielberg? Pois é, aqui na abertura eu até brinquei, né, trazendo essa suposta comparação, na verdade perguntando sobre algo de preferência ali, mas eu acho que, como a Mai disse, é importante a gente também não deixar, né, não colocar nesse lugar de extremas comparações, etc, mas assim... eu confesso que eu fico muito pé atrás, porque eu já não sou tão fã de remake também, não sou fã de nada, aquelas. Não sou fã de musical, não sou fã de remake. Então eu já fui pensando assim, ai, gente, será? Né? E fui
muito surpreendida, assim, muito mesmo. O filme ele é feito com vigor e dá para você ver o carinho, o empenho que o diretor colocou ali em cada momento, né? Em cada take assim que você vê essa câmera navegando ali. Quando a gente trouxe ali mencionou aqui a América, né? No momento que toca a música, enfim, que entra em cena ali, a coreografia, como a câmera gira em torno da Anitta, né? Ariana DeBose, gente, é incrível, assim. E ela também é uma atriz muito potente que se coloca ali. Tinha, obviamente, né? Toda aquela carga que a gente já falou que ela estava, né, carregando nas costas pelo fato de ter sido precedida na mesma personagem pela Rita Moreno, mas eu acho que ela consegue ali levar com muito empenho, nossa, ela tá incrível, assim. Um ator que me surpreendeu muito, assim, que eu fiquei encantada, foi o ator que faz o Riff. Eu fiquei, assim, boquiaberta com ele. Ele trouxe assim, um misto de sentimentos ali para aquele personagem do Riff, a desesperança do que estava sendo colocado em ruína ali, né? O carinho que ele tinha pelo amigo, que é o Tony. Enfim, eu achei ele... Nossa, eu acho que, assim, todo mundo tá falando muito da Ariana enquanto Anitta no filme, né? Para mim, o maior destaque é ele. Ele é, assim, tá excelente, assim. Eu acho que ele consegue trazer algo de sombrio, assim, algo de desesperançoso também, mas ao mesmo tempo tentar levar a vida com o white trash que ele é, né? Como white trash que ele é ali naquele contexto imigrante, etc. Não sei, achei as escolhas, assim, para os papéis, até o próprio Ansel, cujo sobrenome não lembro agora, que a gente já vem um pouco ali, né, com um certo preconceito. Ele é o menininho que fez A Culpa é das Estrelas, não sei o que e tal, lá. Mas ele também tinha feito Baby Driver, que é um filme bem interessante. E, enfim, já vem ali com aquele certo preconceito, mas até ele eu acho que estava muito bom no filme. E o Spielberg favorece bastante eles com aquela câmera que vem aqui, né? Que parece que vem a rua vendo eles quase. É uma câmera muito próxima, né? Então você vê cada mínima expressão, as mudanças, a dor mesmo, o que eles carregam, né? Então é uma direção de atores muito forte, mas também uma câmera que favorece demais eles. Eu reparei muito isso ao longo do filme, que eu falei, cara, que gostosinho ver eles tão de perto, assim, sabe? Sim, inclusive na cena de embate das duas gangues, eu acho que Steven Spielberg conseguiu dar uma coreografia, uma dirigida lá muito forte, porque a gente vê o desespero do Tony chegando lá e tendo que entrar na briga e tudo mais. Ele consegue transmitir justamente isso, com essa câmera mais próxima, talvez, que em 61 não tinha, né? Até a dor da ferida lá, que é a Bethany Bernard no Riff, né? A gente consegue ver essas cenas mais fortemente, assim, mais de próximo, né? Mais perto. Ele nunca tá muito escuro, né? Nunca tá muito, sabe? Às vezes é fácil cair um pouco nessas coisas, e ele controla muito bem. Mas, assim, só pra... Não sei se vocês têm mais algum comentário sobre a versão nova, mas realmente, depois eu vi mais recentemente de 61, depois que eu assisti o novo, e eu, já muito favorecendo o novo, né, fui assistir o de 61, mas pensei em reparar, assim, em como eles também fizeram coisas muito icônicas e novas e ousadas, né? Da maneira que dava para fazer. Tem umas cenas em vermelho, né? Que eles colocam totalmente vermelho, que eu falo, gente, que diferente, né? Então ele já é um filme muito ousado desde a primeira versão também, né? E que usa muito disso. Usa muito da câmera, o que a câmera consegue dar para eles, da fotografia, o que a fotografia tem para dar, do figurino. Então já é um filme que desde sempre usa todas as seus aspectos, suas potencialidades ali, buscando contar uma história através de cada detalhe, né? Então, acho que fez justo. E olha que curioso, para a versão de 61, toda a produção, os diretores, enfim, carregavam o peso de estarem adaptando uma produção da Broadway, que em si já era consagrada, então também já tinha toda aquela expectativa em cima.
Agora, para o de 2021, tinha toda essa bagagem anterior também, né? Então, acho que os dois são feitos com maestria, assim, são filmes para serem lembrados, assim, e nunca esquecidos. E cada Com certeza. Conseguiu colocar na tela, né? Essa versão de 61 conseguiu colocar na tela algo que o teatro não poderia dar, e não tiveram medo de fazer isso, né? Fizeram muito bem. Sim. E cada uma versão carregou a sua mochilinha ali de responsabilidade, né? Uma para... E arrasaram. As duas versões estão disponíveis nos streamings, né? A versão nova tá lá no Disney Plus, a versão de 61 tá disponível na Apple para compra e aluguel, e na Paramount Plus também. Meninas, muito obrigado. Esse foi o nosso Cinearna Club sobre Amor Sublime Amor. O nosso próximo encontro já é no Oscar, no dia do Oscar. Tá muito ansiosa, empolgada? Tá na expectativa, Mayara? Agora eu tô mais. Agora que já assisti quase tudo, já tenho um favorito, não tinha um favorito, nada tava me aquecendo tanto o coração. Agora já tô bastante empolgada, tô bem afetada com esse filme, admito, como vocês já puderam ver. E é gostoso assistir torcendo, né? Então a gente tenta ver o máximo de coisa que der mesmo. Ainda falta pra mim só Casa Gucci, mas que também, pelo visto, não tô perdendo muita coisa, pelo que vocês me disseram. Mas, assim, nas categorias que mais nos emocionam, já tenho meus favoritos e tô bem ansiosa pra nossa live também, que a gente vai poder aquecer bastante antes da premiação. Legal, Mai. Fran, como que tá essa tua expectativa aí pro Oscar? Eu confesso que, assim, eu ainda não assisti todos os filmes, então eu tô com aquela sensação de que eu preciso fazer a minha tarefa, colocar aqui tudo em dia. Mas eu confesso que eu fiquei mais empolgada. Isso sim, depois de ver o West Side, assim, eu fiquei muito mais empolgada. Com certeza, isso com certeza. O West Side aí marcando presença no Oscar e pode surpreender, como outras categorias podem surpreender. A gente sempre tem isso lá também do legado, né? Esse aí ainda tem um legado de que o outro levou várias. 10 Oscars. Será que esse leva também? Vamos ver, vamos esperar. A gente espera todos vocês na nossa live ao vivo no dia 27 de março. Aqui vai estar todo mundo junto e fazendo a live do Oscar. Como sempre, essa cobertura maravilhosa. Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.